Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre o jejum que não traz resultados. Não resulta em proveito, não agrada a Deus, é um jejum perdido. Mas vamos procurar entender o que é o jejum. É uma privação, em geral, de alimentos. Pode ser um jejum de sono, uma vigília, pode ser um jejum de água, um jejum de alguma coisa. Não há tantas regras para o jejum na Bíblia. É algo muito espontâneo. É uma privação a que a pessoa se submete por decisão dela mesma para agradar a Deus. Quando a gente se priva de comida, o organismo fica livre desses processos digestivos. Parece que a mente fica mais ativa e o espírito também. E dessa forma nós podemos nos comunicar melhor com Deus. A oração pode subir melhor quando a gente faz um jejum. É muito ruim, por exemplo, orar de barriga cheia. Coma, encha a barriga no almoço e vá orar logo depois. É muito ruim, muito difícil. E todos os cristãos sabem disso, que o jejum ajuda na oração. Mas muitos usam o jejum para querer comprar a Deus. Senhor, eu quero que o Senhor me arranje aquele casamento ou me dê aquele carro e eu vou jejuar 3 dias para o Senhor me dar aquele carro ou então me dar aquele cargo na igreja que eu estou querendo. Eu vou jejuar para forçar a Deus a me atender. Não é assim. Não adianta. Deus deu um capítulo para nós na Bíblia, exemplificando alguns aspectos interessantes que acontecem no jejum. Capítulo 7 de Zacarias 7. No 4º ano do rei Dario, eu começo a ler, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4º do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados alguns homens para suplicarem o favor do Senhor. Bem, o Zacarias profetizou no retorno do cativeiro, quando Judá estava dominada, era a Pérsia que dominava e, pelo jeito, a Pérsia já estava até começando a se enfraquecer e depois a Grécia tomaria. Mas nessa época a Grécia ainda não tinha subido e a Pérsia estava em alta e dominava lá. E com a permissão dos reis da Pérsia, no caso aqui já era o rei Dario, houve uma certa liberdade para Judá, mas muita pobreza, pouca gente e naquela obra de reconstrução, restauração, primeiro do templo, depois das muralhas de Jerusalém e a seguir da identidade do povo buscando uma independência. Houve movimentos de independência, alguns fracassados e, por fim, alguns séculos depois, algum movimento com o Matatias, né, aqueles que conseguiram uns 100 e poucos anos aí de independência para ajudar, mas que não adiantou muita coisa. Nessa época eles estavam ainda muito pequenos e fracos e foram então perguntar ao Senhor e perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Esse jejum do 5º mês não era estabelecido pelo Senhor. Havia apenas um jejum no ano estabelecido pelo Senhor. Um dia
no 7º mês. Aquele dia da expiação, expiação com X, é o dia do arrependimento, do pagamento dos pecados. Era um dia em que toda a nação jejuava e se arrependia de seus pecados para pedir perdão a Deus. Hoje, os judeus costumam chamar de Yom Kippur, o dia do perdão. Para Deus não era somente o perdão, era o arrependimento que Deus queria ver. Mas os judeus criaram outros jejuns por outras razões. E esse do 5º mês era um deles. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias como resposta. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Estou lendo aqui em Zacarias 7. O Senhor dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º mês e também no 7º mês, durante esses 70 anos de cativeiro, acaso foi para mim que jejuastes com efeito para mim? E Deus, claro, a resposta está subentendida. Não foi para Deus, foi por interesse deles. Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Deus quis mostrar aqui o seguinte: o que agrada a Deus é o quebrantamento, o arrependimento, e não uma prática de jejum que visa botar Deus na parede e querer comprar os favores de Deus. Eles jejuaram aqueles 70 anos por interesse deles, pela liberdade, pela prosperidade, não foi de arrependimento. Deus quis dizer isto: quando vocês comem, é para vocês que comem. Quando vocês deixam de comer, é para vocês também que deixam de comer. O jejum, se não aceito pelo Senhor, se não tiver proveito espiritual, vai servir de pouca coisa. Eu conheci pessoas que jejuavam não por Deus, mas para fazer uma limpeza no organismo, um jejum periódico. Alguns eu conheci que jejuavam uma vez por semana. Eu conheci gente que jejuava dia sim, dia não. Nada a ver com Deus, tão somente pelo conceito que a pessoa tinha do valor daquilo para limpar o organismo. Mas o Senhor diz: vocês estão fazendo isso por interesse de vocês. O jejum é bom para vocês, para controlar a obesidade e, enfim, limpar o organismo. Mas como proveito para mim não adianta nada, porque vocês não se arrependem, vocês não querem deixar o pecado. E o Senhor então começa a dizer: o que eu quero é que vocês executem um juízo verdadeiro, mostrem bondade e misericórdia, não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, não entende cada um no seu coração mal contra o seu próximo. Mas vocês não querem atender, rebeldes, me deram as costas e fecharam os ouvidos, fizeram um coração duro. Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos contra vocês. Eu clamei, os pais de vocês não me atenderam. Eles também clamaram e agora fui eu, o Senhor, que não atendi e os espalhei. Então, vocês aprendam com a história, olhem a história, pensem no que aconteceu com as gerações passadas dos pais de vocês. E foi essa atitude que fez da terra de vocês uma desolação, porque eu, o Senhor, não tinha outra maneira de agir. Então, essa foi a resposta do Senhor, um jejum que não adianta nada. Hoje há muitas práticas que as igrejas colocam para os seus fiéis que não tem valor nenhum diante de Deus. Por exemplo, campanhas de dinheiro na igreja, 7 sextas-feiras e dar oferta, isso não tem valor nenhum para Deus se o seu coração está voltado para o interesse. Você está fazendo uma campanha porque você quer de Deus alguma coisa, uma cura, um casamento ou um bem material, está visando um
proveito financeiro. Você está querendo usar Deus por interesse. Você está fazendo campanha de dar dinheiro, está fazendo um jejum por interesse. Não é por amor ao Senhor, nem demonstração de quebrantamento, é por interesse. Então, comece a pensar nisso, meu irmão. O que você está fazendo é por interesse? Você está indo à igreja por quê? Porque é bom, porque é gostoso, é um ambiente social, porque você vê muita gente, é porque olha para aqui, para ali, para acolá, e né, uma piscada de olho aqui e tal, você gosta, você está gostando da igreja. Isso é um problema. Você está indo por compromisso com Deus, num culto para você trabalhar como um sacerdote, servir ao Senhor em oração de intercessão pelos que estão à sua volta, ou você está indo porque é bom, porque é uma rotina, chega atrasada, não leva Bíblia, não se prepara, vai quando quando não quer também não vai. Você vai à igreja por interesse? Você tem que responder isso para Deus. Aquela rotina sua é porque você quer servir ao Senhor ou porque é interessante para você? Há pessoas que querem cantar na igreja, mas é para aparecer, para se mostrar. Eles não estão querendo servir a Deus, nem querer jejuar para abençoar vidas ou para ganhar outros para Jesus ou para evangelizar o discipular. Não, querem aparecer na igreja. E a igreja para eles já se tornou uma coisa boa, agradável, social, principalmente quando a igreja não exige muito. Em algumas igrejas onde você é notada, as pessoas começam a cobrar de você, a coisa fica um pouco difícil. E há pessoas que saem dessa igreja. Eles querem ir para uma igreja grande, massificada, onde eles não são notados, não são cobrados, ninguém perturba a vida deles se eles estão casados ou não. Eles querem se sentir bem na igreja. Tem valor para Deus isso? O Senhor está dizendo que não tem valor praticamente nenhum. Quando você come ou bebe, ou quando jejua, quando vai à igreja, quando dá uma oferta, você está fazendo isso por você, pelo seu interesse. Não é um compromisso com Deus de servir a Deus, de dar a sua vida pelo Evangelho, de obedecer a Deus como uma serva, como um servo. Não, não é nada disso, é por interesse seu. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você pensar, meditar o que você está fazendo, o esforço que você está fazendo para ir à igreja é por causa de Deus? Pense bem, você está tendo um compromisso de servir ao Senhor, a causa dele, a obra dele, as pessoas, servir e compromisso de ser servo das pessoas para buscar, para amar, abençoar as pessoas, ou você vai à igreja por interesse? Comece a pensar nisso. Qualquer atividade representada aqui pelo jejum, qualquer atividade religiosa que você fizer só por interesse, não vai ter proveito diante de Deus. E até, possivelmente, não vai ter proveito nem para a eternidade, porque isso também não traz salvação. Ir à igreja 500 vezes, 2.000 vezes, isso não garante salvação para ninguém. Jesus deixou isso muito claro. Portanto, é bom você rever sua posição. Você tem compromisso, quer servir, dar a sua vida, ou você está passeando na igreja? Pense nisto.